Junji Ito já escreveu muitas histórias ao longo de sua carreira. Entre as mais conhecidas, temos Uzumaki, que apresenta uma pequena cidade devastada pela maldição das espirais, Hellstar Remina, com seu horror cósmico e sensação de desamparo trazido pela chegada de um planeta devorador que submete a todos com sua presença inevitável, e Tomie, que nos mostra uma personagem dotada de uma sedução sobrenatural que faz dos homens alvo de sua obsessão. Outras de suas histórias mais longas que podemos citar como parte de seu grande sucesso são Frankenstein, Mortos de Amor, Gyo e Black Paradox. Mas contos como O Enigma da Falha de Amigara, Camadas de Medo, Os Enraizados, Exército de um Só, Balões Enforcadores e Queridos Ancestrais estão aí para mostrar que Ito também consegue brilhar com histórias que não necessitam de vários capítulos. Apesar dessas histórias ditarem o sucesso de Ito, seu repertório é bem maior e infelizmente não tão conhecido, provavelmente por não terem atingido tamanha popularidade como os títulos descritos e por muitos deles serem extremamente curtos. E é por isso que nesse vídeo iremos fazer um top 10 com suas histórias mais curtas que, mesmo não sendo tão surpreendentes quanto outros de seus contos que foram bem mais desenvolvidos, ainda vale a pena conhecer mais um pouco das ideias bizarras que existem na cabeça de Junji Ito. Durante uma viagem no jardim de infância, um grupo de crianças que subiu a montanha para um piquenique desapareceu misteriosamente. Quando os pais souberam o que aconteceu, eles saíram imediatamente à procura de seus filhos, revoltados pela falta de atenção dos professores que tinham deixado aquilo acontecer. Até que depois de um tempo, eles as encontraram numa região de floresta densa, mas todas elas estavam estranhamente fincadas na terra úmida até a região próxima dos ombros. Os pais não faziam ideia do porquê elas estavam daquele jeito e quando eles tentaram tirá-los dali, muita força foi necessária porque parecia que seus corpos estavam ainda mais enterrados do que eles poderiam supor só as olhando. O problema é que ao tirá-las do chão, eles não as encontraram como deveria. No lugar de suas pernas estava um tronco tão esticado que mais parecia o corpo de uma serpente. As crianças, que ainda mantinham uma ausência de expressão no rosto, eram puxadas em vão para fora porque seus corpos estavam profundamente enraizados naquele solo. Não demorou muito para que eles fossem sugados para seus respectivos buracos e seus pais tiveram que aceitar a dura realidade de que nunca mais os veriam. Um cientista publicou um tempo depois que era natural que isso fosse acontecer porque o ser humano tinha vindo da Terra e, portanto, as crianças estavam retornando a ela, mas muita gente reagiu contra essas afirmações. Esse é o tipo de conto que mais serve para nos perguntarmos o que aconteceu em seguida, porque tudo isso é apenas um horror corporal inexplicável. Uma família está comemorando a inauguração da nova casa que eles construíram com muito esforço. No meio de risos, comida e bebida, eles ouvem o grito do pai da família pedindo por ajuda. Todos ficam assustados e o procuram pela casa até que eles percebem que sua voz agonizante vem do piso da construção. Eles imediatamente descem, se arrastando até ele por conta da falta de espaço. E assim que eles o veem, misteriosamente ele está esmagado embaixo do pilar principal que suporta toda a casa. Sua esposa pergunta incrédula como ele foi parar ali, mas ele evita dar a resposta que eles queriam, apenas dizendo que é uma longa história. Quando ela fala que vai chamar um pedreiro para tirá-lo dali, destruindo parte do pilar, ele pede que ela não faça isso porque toda a casa ia desabar. É claro que ouvir um absurdo desses faria qualquer um ignorar os pedidos de alguém que estava claramente precisando de ajuda. Mas ele diz que de nada adiantaria os esforços porque ele já estava morrendo e ele queria ao menos continuar sustentando a casa. E assim, ele parou de respirar tarde da noite sob o olhar de todos que, mesmo com o passar do tempo, nunca souberam como ele foi parar embaixo da coluna da casa. Esse conto tem apenas 4 páginas e talvez Ito quis apenas mostrar de maneira mórbida os sacrifícios de um pai dedicado à sua família que acabou aceitando o seu último pedido e continuou vivendo numa casa que guardava seu cadáver.
Mitsuo fica devastado quando sua noiva Yuka morre no hospital, mas em suas últimas palavras, ela promete voltar para ele um dia. Por conta disso, ele ficou obcecado ao tentar encontrar vestígios do seu retorno, porque ele sentia que a promessa dela ia se concretizar de alguma forma. Ele caminhava pelos mesmos lugares que eles costumavam andar juntos e chegou a ir a algumas maternidades para ver de perto os bebês que tinham acabado de nascer, na esperança de encontrar naquelas novas vidas algum sinal que indicasse que ela tinha reencarnado. Mitsuo diz que as pessoas o acham louco, mas ele sente que ela está em algum lugar porque ora ele a sentia vindo do leste, ora do oeste, no fundo da terra e também no céu. Sempre mudando de direção a toda hora, mas se aproximando gradativamente. Apesar de se apegar a isso, Mitsuo não conseguia se livrar da ansiedade tremenda ao imaginar o seu reencontro com ela, porque ele sabia que tudo podia acontecer de uma forma inimaginável. E foi então que ele se deu conta de que a presença de Yuka mudava conforme a rotação da Terra. Um dia, a presença dela se torna mais forte, e após escutar a sua voz que vinha do céu, ele vê um meteorito cair numa montanha próxima. No meio da imensa cratera que se abriu na montanha, foram encontrados fragmentos de um cadáver carbonizado e a imprensa noticiou como sendo uma fatalidade que aconteceu por conta da queda do corpo celeste. No entanto, a vítima nunca foi identificada e Mitsuo sabia que isso era porque aquela pessoa era sua noiva que já não existia mais naquele mundo. Ou seja, ela não foi atingida. Ela caiu junto com o meteorito. Mitsuo não sabia como, mas por alguma razão, o corpo físico de Yuka ressurgiu dentro do meteorito que estava vindo de algum lugar dos confins do universo. Apesar disso, ela não conseguiu sobreviver quando entrou na atmosfera terrestre. Mitsuo sabia que ninguém acreditaria nele, mas ele tinha encontrado a prova. O braço de Yuka que foi arremessado com o impacto e que ainda usava o anel de noivado, confirmando que ela cumpriu com sua promessa de voltar para ele. Reencontro não chega a ser uma das histórias que mais gosto, mas acho interessante como Ito conseguiu fazer o retorno de Yuka ser completamente inesperado. Uma história com bizarrice e obsessão, porém um tanto triste. Depois que fugiu com seu namorado Tomio e passou a morar com ele, Madoka teve que suportar o estranho medo de seu companheiro que se recusava a sair debaixo de seu futon porque alguma coisa estava o assustando. Ela tentou várias vezes perguntar do que ele tanto tinha medo, mas ele sempre dizia a mesma coisa, que o mundo estava repleto de monstros de todos os tipos. O problema é que ela não conseguia vê-los mesmo quando ele apontava para a direção onde eles supostamente deveriam estar. Tomio continuou nesse estado e se recusou a procurar ajuda. No começo, o mesmo medo lhe perseguia, mas ele ainda saía de dentro do futon para ir ao banheiro. Só que agora tudo estava tão intenso que ele tinha começado a usar fraldas e era sua namorada quem tinha que cuidar de tudo isso. Durante o dia, ela trabalhava e à noite o fazia companhia lidando com qualquer coisa que ele precisasse. Quando ela estava próxima de seu limite físico e mental, um dia durante a noite, ela acordou e viu no teto de seu quarto tantos monstros que era difícil contá-los e distingui-los. Madoka gritou assustada e ainda dentro do futon, Tomio pediu que ela o perdoasse e então apontou para uma das criaturas. Uma mulher que carregava um saco nas costas e que Tomio dizia que tudo isso era por conta dela. Ele confessa que foi ele quem a trouxe para a casa deles e tudo tinha acontecido numa noite em que ela tinha saído. Apesar de não saber nada sobre ela, ele a levou para dentro e a atraiu com aquela criatura que revelou ser uma bruxa. Madoka correu perante a confissão e a presença daquela quantidade terrível de monstros. Um mês depois, quando ela voltou para vê-lo e levantou parte do futon, ela o encontrou completamente tomado por um mofo brilhante que tinha criado uma colônia. Tomio não perdeu a vida por pouco e exames posteriores comprovaram que aquele mofo tinha efeitos alucinógenos. Tomio é um personagem que pode ter sido uma tentativa falha de Ito que provavelmente quis criar uma figura que se envolve com coisas estranhas tal qual Mimi, já que ele também aparece em outro conto e mais uma vez trai Madoka com outra feiticeira.
Apesar das histórias de Fragmentos do Horror, que é o mangá no qual Futon faz parte, terminarem de maneira abrupta em sua maioria, gosto de como as coisas se encerram nessa história porque fica a critério de quem está lendo se o que eles viram era realmente coisa da imaginação ou se de fato tudo foi obra de uma bruxa. Konishi e Tawaguchi são velhos amigos da faculdade que resolveram marcar um reencontro com Takashio, um outro amigo que deveria encontrá-los na casa de Konishi. Mas o problema é que no dia marcado, o avião onde Takashio estava havia desaparecido e eles souberam dessa notícia assustadora enquanto viam um noticiário na televisão. Konishi ficou bem preocupado com o que poderia ter acontecido porque as autoridades e companhias aéreas não faziam ideia de onde o avião poderia estar, mas eles assumiam que provavelmente ele tinha caído. Por conta disso e por se sentir um pouco culpado por ter feito o convite para o seu amigo, ele decidiu usar seu avião particular para sobrevoar a área do desaparecimento na esperança de encontrar algum vestígio do hipotético acidente. Apesar de sua irmã ter sido contra por estar de noite e por eles não terem muitas informações sobre o que aconteceu, ela e Kawaguchi o acompanharam durante a busca noturna. Konishi disse a ela que mesmo que eles não vissem alguma chama ou algo parecido do acidente, isso também era informação porque comprovava que o avião onde Takashio estava não tinha caído. De repente, ao se lembrar de algo horrível, Kawaguchi pede que eles voltem para casa. Konishi o força a dizer o que ele está pensando e, contra a sua vontade, ele decide contar. Kawaguchi diz que certa vez, quando ele estava caminhando nas montanhas com outros 2 amigos, ele foi uma testemunha ocular da queda de um pequeno avião. Ele e seus amigos correram até o local do acidente e deram de cara não só com os bombeiros que já estavam a postos para ajudar, mas também com uma cena horrível e extremamente chocante que não deixou nenhum sobrevivente para contar a história. Konishi pede desculpas por forçá-lo a dar esse relato tão pesado, mas ele diz que está tudo bem. Até que a irmã de Konishi pergunta a ele se eles estão ouvindo alguma coisa que parecia se aproximar. Um som que lembrava muito o de uma explosão. Konishi não tem nem tempo de ficar surpreso com a pergunta de sua irmã, porque quando ele olha para trás, ele vê simplesmente um avião pegando fogo que por muito pouco não colidiu com eles. Ele conseguiu manobrar com muito custo e no meio do desespero que acontecia naquele céu noturno iluminado pelas chamas, eles viram que aquele era o avião que havia desaparecido. Eles agradecem por o avião ainda não ter caído, mas no estado em que ele estava, isso não ia demorar para acontecer. E ao desviarem a atenção do estrago no avião, eles veem através das janelas que todos os passageiros continuavam sentados, calmos como se nada daquilo estivesse acontecendo. E entre eles estava seu amigo Takashio, que se vira para olhar para eles por um breve momento porque o avião se distancia até sumir mais uma vez. Para ser mais específico, tudo isso tinha acontecido por volta de 11h40 da noite. Mas na manhã seguinte, os destroços do avião foram encontrados e nenhum dos 257 passageiros conseguiu sobreviver à queda que aconteceu 2 horas antes de Konishi e os outros terem quase sido atingidos por aquilo que na verdade era um avião fantasma. Esse conto é um dos mais genéricos que já li do trabalho de Ito, mas isso não significa que seja ruim. Apenas foge, ao meu ver, das suas ideias mais originais porque você provavelmente já viu por aí alguma história envolvendo algum avião fantasma ou um mistério real sobre algum desaparecimento. O irmão mais velho de Souichi tem notado que o seu comportamento tem andado muito estranho ultimamente. Além de parecer hipnotizado por algo, Souichi passa os dias debaixo do futon e quase nunca sai de dentro dele. Nas raras ocasiões quando isso acontece, toda a família percebe que algo está diferente. Souichi fica com um olhar perdido, mal se alimenta e não interage com ninguém da casa. Mas quando ele abre a boca para dizer algo, ele fala repetidas vezes o nome de uma mulher que se chama Tomie. Apesar de saber que seu irmão está sempre aprontando coisas bizarras, esse comportamento é diferente de tudo e por isso Koichi acredita que talvez ele possa estar enfeitiçado por alguém. Um alguém que pode ser a tal Tomi que ele tanto vê Souichi chamar. Um dia, enquanto espiava do lado de fora,
Ele viu que parecia ser alguém debaixo das cobertas com seu irmão, e ao levantar o futon, ele se deparou com Soichi ao lado de uma senhora que estava conversando empolgada com ele. Koichi perguntou aborrecido quem era aquela mulher, e Soichi disse para ele deixar de ser inconveniente porque ele tinha atrapalhado a melhor parte da história mais assustadora que ele já tinha ouvido na vida. Ele conta que aquela era a vovó Tomie, que diziam sair de algum lugar desconhecido, aparecendo ao lado da cama só para contar histórias de terror e fazer as pessoas dormirem. Um tempo depois, Koichi, que estava num restaurante com uma mulher, conta sobre o ocorrido envolvendo o seu irmão. Ela diz que achou Soichi muito interessante e pede que ele os apresente. Koichi, já totalmente hipnotizado, diz para aquela que na verdade é uma das versões de Tomie que vai fazer como ela está ordenando. Soichi Enfeitiçado é um dos contos curtos que mais gosto porque rola esse crossover divertido entre esses dois personagens tão emblemáticos. Lembrando que Soichi também já fez crossover com Fuchi, sendo o único personagem de Ito a cruzar com duas das criaturas mais terríveis que ele já criou. Amy é uma jovem que conseguiu entrar no mundo das modelos com a condição de que todas as fotos que seriam tiradas dela deveriam mostrar todo o seu corpo. O seu agente chamado Nomura garantiu que eles fariam de tudo para que nem mesmo a fotografassem sem sua permissão. Desde pequena, Amy sempre teve medo de ser fotografada porque ela não gostava de ser enquadrada nas fotos com partes de seu corpo faltando. Seu desconforto irracional era tão grande que ela passou parte de sua vida rejeitando qualquer pedido para fotos, e ela só os aceitava quando eram fotos de corpo inteiro. Nomura, que estava empolgado para começar a trabalhar com ela, a levou para conhecer uma outra profissional e veterana da agência, e essa mulher era Fuchi. Amy ficou perturbada com a aparência intimidadora de Fuchi, que parecia não ser daquele mundo. Mas ainda assim, ela se apresentou cordialmente. Nesse momento, Fuchi apenas abriu a boca e mostrou uma grande quantidade de dentes pontiagudos. Após isso, ela saiu sem dizer nada, deixando para Amy a impressão de que, na verdade, ela era um monstro. Um mês depois, Amy percebeu que o seu acordo não foi cumprido porque diversas fotos suas faltando partes de seu corpo estavam estampadas nas revistas de moda. Ela ligou para reclamar sobre isso, mas seu agente disse que ele não podia fazer nada se o público queria fotos com close. Apesar de profundamente incomodada, ela aceitou porque ela era apenas uma modelo iniciante que não podia sair reclamando só porque as fotos não saíram como ela queria. E quando a noite veio, ela parou para pensar no porquê ela tinha tanto medo de se ver em fotos com parte de seu corpo recortado. Quando decidiu que ia se esforçar para superar isso, Amy folheou uma revista de moda e deu de cara com Fuchi e seu rosto monstruoso. Ela disse para si mesma que não entendia como ela podia ser modelo com a aparência daquelas e de repente uma outra voz surgiu em seu quarto. Fuchi estava parada atrás dela com uma expressão ainda mais terrível. Amy perguntou como e quando ela tinha aparecido ali, mas Fuchi a matou. Quando encontraram o seu corpo, Amy estava sem seus braços e pernas que tinham sido devorados por Fuchi. E estranhamente, o chão onde ela foi deixada estava demarcado com fitas como se ela estivesse num enquadramento. Já falamos algumas vezes sobre esse conto no canal porque ele complementa muito bem a história dessa personagem tão emblemática e assustadora de Junji Ito. Como já dito anteriormente, acredito que Amy desde o começo estivesse fadada a esse destino horrível, porque o seu medo de tirar fotos com parte de seu corpo faltando era um prenúncio do que lhe aconteceria, já que esses pequenos avisos inconscientes sempre estão ligados com Fuchi e suas vítimas. Numa terrível noite de tempestade, como se fosse um complemento do horror que se escondia numa casa, um pai estava desesperado porque sua filha estava passando por um estranho processo que a transformava aos poucos em uma boneca. Sentada numa poltrona já com poucos traços humanos estava Mary, a filha do homem assustado que notava sua pele enrijecer e suas articulações criarem fissuras que logo virariam segmentos. O rosto de Mary já tinha perdido qualquer sinal de expressividade e linhas tênues já podiam ser vistas se formando em suas bochechas.
Por mais que na posição onde estava desse a impressão de que ela o encarava, seus olhos já não focavam mais em nada. Mary perguntou por que ele estava tão assustado, mas ele desconversou. Segundo alguns dados de um órgão de pesquisa, cerca de 30% das crianças do mundo estavam se transformando misteriosamente em bonecos. E um dia, o mesmo destino caiu em Mary, que se transformou completamente. Eles choraram pela perda da filha e pediram em vão para ela voltar ao normal. Mas Mary apenas continuava em silêncio frente às súplicas enquanto era sacudida como uma boneca qualquer. A mãe de Mary disse depois de um tempo que tinha encontrado certo conforto naquela situação, porque ela sentia como se Mary não tivesse os deixado por completo, pois apesar de não poder dizer uma só palavra, ela ainda continuava ali, na forma de uma boneca que nunca envelheceria. A falta de aceitação para uma realidade tão sofrida os fez manterem-na na casa. A maioria dos pais que tiveram os filhos transformados em bonecos fizeram questão de cremar e enterrar seus corpos, mas isso era algo que eles já tinham decidido que não fariam. No entanto, não demorou para que eles fossem obrigados a conviver com uma realidade ainda mais apavorante, que explicava o porquê os pais tinham queimado os filhos transformados em bonecos. A cada dia, o corpo de Mary se modificava. Sua transformação não parecia ter limites, e toda aquela beleza jovial foi substituída por um horror absoluto. Mary estava se transformando num monstro tão grotesco que eles enfim acharam que o melhor era também entregá-la ao fogo. Bonecas são um dos objetos mais usados em história de terror, e esse é o tipo de conto que eu gostaria que fosse maior para explicar ainda mais da história que, mesmo sendo bem curta, funciona muito bem para mim, principalmente por conta do choque visual da última página. Uma das coisas que fico pensando é na possibilidade de as crianças que são acometidas por essa maldição ou até mesmo doença continuarem vivas, presas dentro de si mesmas enquanto seu estado de transformação continua acontecendo. E isso é desesperador porque não dá para saber até onde vai todo esse horror corporal, e é por isso que elas são queimadas para poupar-lhes dessa condição tão terrível. Mimi e seu namorado, Naoto, decidiram acordar cedo para caminhar no bosque quando, de repente, eles ouviram um barulho ao lado. Ela perguntou se ele também tinha escutado e ele respondeu que sim. Mas o estranho era que naquela região não tinha nenhuma árvore frutífera que pudesse explicar aquele barulho que mais parecia ser de algo caindo no mato. Essa dúvida fez Naoto seguir rumo à direção que ele achava ter vindo o barulho, porque ele queria pegar no flagra um possível casal que poderia estar aproveitando aquele lugar para desfrutar da intimidade. Mimi pediu para ele não ir, mas ele não deu ouvidos a ela. Até que ela o ouviu gritar e foi atrás dele para saber o que tinha acontecido. Mimi o encontrou caído no chão com uma expressão assustada. Ela mal perguntou o que aconteceu e viu em sua frente o corpo de uma mulher que estava suspenso numa corda. Naoto correu até ela pensando na possibilidade de ela ainda estar viva, mas o cheiro que saía dela deixava bem claro que já era tarde demais para que alguém pudesse fazer alguma coisa. Ao ver um líquido viscoso sair do corpo do cadáver e escorrer pelas suas pernas até o chão perto de seu sapato caído, Mimi deduziu que aquele barulho que eles tinham escutado tinha tido origem ali. E enquanto se ocupava com os motivos para ela ter tirado sua vida, Naoto estava mais preocupado em descê-la porque só assim o seu espírito poderia descansar. Mas ao perceber que não existia embaixo do corpo nenhum apoio, ele se assustou porque não tinha como nem mesmo ela ter subido na árvore que era muito alta. Então, como ela tinha se enforcado ali? E novamente, mais um barulho de algo caindo. Os dois olharam para o chão, mas tudo continuava o mesmo. Outro barulho veio e Naoto ficou se perguntando se eram os órgãos internos que tinham apodrecido e estavam despencando. Mas eles não estavam vendo nada, apenas o sapato que continuava no mesmo lugar. No momento em que voltou seus olhos para cima, aquele corpo que antes estava de costas para eles, agora os encarava. Ele perguntou para Mimi quando ela tinha se virado,
mas ela não sabia como responder e apenas presumiu que a corda estivesse torcida e foi virando aos poucos. Mimi achou melhor que eles chamassem a polícia, mas para o choque de ambos, todas as vísceras do corpo caíram na frente deles. Apesar de ter despencado uma grande massa disforme, não havia nada no chão. Mimi e Naoto correram a toda velocidade e enquanto fugiam, eles continuavam vendo a olharem para trás, aquele cadáver os encarando. O Barulho na Relva é um dos melhores contos envolvendo a Mimi porque como essa história foi baseada em um relato real, tudo fica ainda mais assustador. Mesmo a personagem tendo como característica principal a facilidade para se deparar com coisas macabras, gosto dessa história porque ela traz a ideia de que qualquer um pode ser alvo do mundo sobrenatural. Uma jovem chamada Yagawa foi ao consultório do Dr. Otake que está cuidando de seus dentes. Ele pediu que ela se sentasse, mas quando ela colocou seus olhos na estranha cadeira recém-instalada, ela sentiu uma ansiedade indescritível. Yagawa perguntou que tipo de cadeira era aquela, e Otake respondeu que era um dispositivo que ia facilitar o acesso às imagens das dimensões do rosto dela para ajudar no diagnóstico da correção ortodôntica. A explicação não levou embora a inquietação de Yagawa, porque ela viu que na cadeira existia duas hastes pontudas que seriam usadas para se encaixarem no interior de seus ouvidos para deixar o seu rosto completamente imobilizado. Como não teve escolha, ela acabou se sentando mesmo com medo e teve seu rosto preso à estrutura metálica. Enquanto Otake dizia que ia prosseguir com o exame, em seus pensamentos, Yagawa descrevia seu desconforto porque aquela cadeira parecia mais um objeto de tortura porque ela realmente não conseguia mexer um só milímetro. O Dr. Otake percebeu que sua máquina estava sem o filme necessário para as fotografias e ele saiu para pegar o material e pediu que ela esperasse porque ele já ia voltar. No entanto, ao descer as escadas, ele escorregou, caiu e foi levado ao hospital. Yagawa ficou sozinha por horas dentro daquela sala com o rosto imobilizado. Ela já estava começando a ficar cansada e extremamente preocupada porque por mais que ela chamasse por alguém, ninguém aparecia. E isso não era uma surpresa porque aquele hospital universitário que era especializado em tratamentos bucais era extremamente grande e a sala onde ela estava ficava justamente no terceiro piso. Era um lugar isolado com pouca circulação de pessoas. Yagawa não conseguia pensar em outra coisa senão que foi esquecida. Ela gritou, esperneou e ninguém veio. Quando a noite chegou, ela enfim teve a terrível certeza de que ela tinha sido esquecida no hospital. Yagawa não entendia sua má sorte porque nem mesmo um simples vigia tinha aparecido para fazer uma ronda, mas para não contar com a ajuda de alguém que poderia não aparecer, ela decidiu tentar sair daquela cadeira que realmente estava a torturando. Yagawa tentou encontrar algum parafuso da haste que estava prendendo seu rosto, mas sua felicidade se foi muito rápido quando ela tocou no metal e viu que não existia nenhum parafuso. Ela gritou em extrema agonia pedindo que qualquer um a ajudasse, mas ninguém veio. Mas algumas horas presa, ela começou a sentir que ia enlouquecer porque tudo o que ela mais queria era mudar de posição. O desconforto dessa situação era tamanho que ela começou a pensar que ela tinha caído numa armadilha porque alguém queria que ela passasse por isso. No desespero, ela vira o corpo para cima da estrutura e coloca sua perna em volta de parte da máquina. Ainda com a cabeça presa, ela volta a gritar ainda mais alto dizendo que não estava mais aguentando. Ela pede por socorro e decide que a única forma de sair dessa situação é forçando sua cabeça com toda a sua força, mas quando ela faz isso, a pele de seu rosto e de suas orelhas começam a rasgar. Alguns anos depois, Yagawa está num bar com um homem e ela conta toda essa história de terror que ela teve que passar. Ele pergunta se ela arrancou fora o metal preso no interior de seus ouvidos, mas ela responde que não, que ela foi tirada de lá no dia seguinte. Mas quando ele se aproxima para checar suas orelhas, ela grita enfurecida para ele não fazer isso. Perder o controle do corpo é realmente assustador.
Mesmo sendo uma história bem curta, Junji Ito conseguiu muito bem preencher nas poucas páginas o desconforto da personagem, porque dá para imaginar o desespero se nos colocarmos nesse mesmo contexto. No final da história, Yagawa talvez tenha mentido ao dizer que alguém atirou daquela sala vazia no dia seguinte por provavelmente ter ficado traumatizada por esperar por um socorro que nunca veio, já que ela não deixou que ele visse suas orelhas e reagiu de maneira exagerada para alguém que foi salva. O que dá a entender que ela só conta que alguém apareceu, porque essa é uma forma de não reviver o terror que foi ficar com o rosto preso por horas sem receber qualquer ajuda. Esses contos mais curtos não chegam a causar o mesmo impacto que suas histórias mais longas. Pelo menos não a maioria deles, porque parece que algumas dessas histórias são apenas ideias que saíram do papel sem terem sido plenamente desenvolvidas. Mas como tudo é achismo, Ito pode simplesmente ter criado pequenas narrativas apenas para serem estranhas e ponto final. E isso é o que conta, porque sendo incompleto ou não, é preferível saber que podemos aproveitar mais de seus trabalhos, até porque nem toda história precisa ser explicável ou ter um sentido tão claro, já que estamos falando de terror e principalmente de Junji Ito. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar a sua curtida, de se inscrever no nosso canal e de comentar usando os contos dessa lista o seu top 10 e de dizer se você quer uma parte 2 desse vídeo, porque ainda há outros contos curtos que podemos trazer num compilado. Não deixe de conferir a nossa série de vídeos sobre os contos do autor e sobre outros assuntos abordados aqui no Hashi Quebrado. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.